porque é como se fosse a declaração dele. Vamos até pensar aqui, quem já declara seu imposto sobre a renda e paga seu imposto sobre a renda, né? O comprovante de pagamento é uma DARF. Não tem nada escrito ali, só é o comprovante que você pagou e você vai precisar dele para poder pedir de volta, né? Pedir a sua restituição. Agora, onde eu sei se eu declarei correto, se eu não declarei correto, se eu declarei a mais, se eu declarei errado e, portanto, para saber se tem alguma coisa a devolver, a repetir, a recuperar, é na minha declaração de imposto sobre a renda. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o documento-chave para vocês aqui é o PGDAS, tá bom? Fixado nisso aí? Muito bem, vamos em frente. Aí eu trouxe, vou sair da tela aqui para mostrar para vocês, tá bom? Isso aqui, gente, olha só, deixa eu sair daqui. Sair da tela, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui, olha só aqui, para vocês enxergarem bem direitinho. Esse é o anexo 1, tá? Então, quando você vai lá na Lei Complementar 123, ela vai ter 5 anexos, tá? Cada um desses anexos se refere a uma atividade, a um tipo de atividade. E tem o quê? Alíquotas diferenciadas. Então, eu trouxe aqui o anexo 1, que é do comércio, para que vocês visualizem aqui como é que é esse anexo, tá? Então, se eu tenho um comerciante, e já vou, tá? Esse comerciante, olha aqui no primeiro quadrinho, a parte de cima, você vai ter 6 faixas de tributação, com 6 faixas de alíquotas diferentes. Primeira faixa, quem ganha até 180 mil em 12 meses, receita bruta da empresa em 12 meses, tá? Primeira faixa, até 180 mil, segunda faixa, de 180 mil e 1 centavo a 360 mil, e assim por diante, até a sexta faixa, que é de 3 milhões 600 mil reais e 1 centavos, até 4 milhões 800 mil. E aí começa, então, com uma alíquota que é progressiva, ou seja, ela vai aumentando. Começa em 4% e chega até 19%. E o que essa alíquota abrange? E aí vem o ponto importante, olha só, que é exatamente aonde que você vai olhar lá no PGDAS para fins de recuperação de créditos. E também é importante para você saber quais teses se aplicam, tá? Então, olha só, dentro desse percentual, vamos dizer que a minha empresa esteja aqui já no percentual da faixa 6. Ele vai recolher o quê? 19%. Dentro desse 19%, está abrangido IRPJ, que é Imposto sobre a Renda, CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro, COFINS, PIS, que eu até destaquei aqui para vocês, CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, e ICMS. E aí eu fui então destacando aqui algumas coisas. Por exemplo, a minha flechinha aqui está no CPP. Por que significa isso? Porque se você estiver falando de uma empresa que ela é do comércio, portanto a contribuição previdenciária dela já está embutida nessa alíquota. Se já está embutida nessa alíquota, então a tese para desonerar a folha de salário, aquela tese de contribuições previdenciárias que não incidem sobre verbas indenizatórias, não vai ter aplicabilidade para essa empresa. Por quê? Porque ela não paga sobre a folha de salários. Ela já está embutida aqui nessas alíquotas. Então, por que a tese, por exemplo, que a gente estuda lá no módulo de PIS e COFINS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não se aplica para o Simples Nacional? Porque o PIS e a COFINS aqui não são recolhidos sobre o valor da nota fiscal, que é o valor da venda. Ele é recolhido sobre a receita bruta, paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo que o ICMS. Então aqui o PIS e COFINS já não incidem sobre o ICMS. Então vocês perceberam, tá? Eu tô dando aqui o panorama desse anexo 1 para vocês olharem bem para ele e perceberem como que é a tributação, por exemplo, de um comerciante, tá? A gente vai ainda tratar aqui de outras situações, tá? Vamos passar aqui para outras hipóteses. Deixa eu passar aqui. Tá? Agora eu quero falar o quê com vocês? Alíquota efetiva. Como assim alíquota efetiva? Quando vocês forem fazer uma análise para ver se para o seu cliente vale a pena ir para o Simples Nacional ou não, você vai ter que identificar uma alíquota efetiva para ele. Você vai fazer um cálculo, tá? Calma aí, não se desespere. Essa fórmula aí aparentemente maluca não é difícil de fazer não, tá? Tem algo que você não tem que decorar. É algo que você deixa ali anotadinho para você utilizar sempre que você precisar. Então olha só, o que acontece? Acontece que, vou tirar de novo aqui, que quando você olha nessa primeira parte aqui, tá? Primeira tabelinha, tá enxergando? Você tem uma faixa de tributação, por exemplo, primeira faixa, 180 mil, até 180 mil. Qual é a alíquota dele? 4%. E aí vem a última coluna dessa primeira tabelinha, valor a deduzir. Quando eu tô na primeira faixa, que é de 180 mil, eu não tenho nada a deduzir. Então, a alíquota dele, que é 4%, é a alíquota efetiva. É a alíquota nominal, ou seja, uma alíquota numérica, que consta aqui na tabela, e é a alíquota que efetivamente ele vai arcar, tá? Mas vejam que a partir da faixa 2 de tributação, você tem ali na terceira coluna um valor a deduzir. 5.940 para a segunda faixa, 13.860 para a terceira faixa, 22.500 para a quarta faixa, para a quinta faixa é 87.300 e para a sexta faixa é 378 mil. Então, essa alíquota ali, da coluna do meio, que é de 4%, 7,30%, 9,5%, 10,7%, 14,3% e 19%, não incidem sobre o valor total da receita bruta. Antes, eu deduzo aqueles valores ali, tá? Então, se você for fazer o cálculo de quanto é que é devido a título de Simples Nacional por uma determinada empresa, você vai ter que aplicar, vou até mostrar aqui pela linha máxima, tá? Então, vamos dizer, na sexta faixa, você aplica a alíquota de 19%. Mas não sobre o valor total, você antes deduz 378 mil, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui uma fórmulazinha, que inclusive está na lei, essa fórmula tá lá na Lei Complementar 123. E para eu saber a alíquota efetiva do ano, ou seja, quanto de carga tributária realmente a minha empresa arcou nesse ano, para eu saber, né, economicamente, se vale a pena ou não ficar no Simples Nacional. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego a receita bruta dos 12 meses, tá? Então, quanto que foi a receita nos últimos 12 meses? Multiplico pela alíquota, tá? A receita bruta dos últimos 12 meses foi 3 milhões e 600. Multiplico pela alíquota, que ali seria a alíquota máxima, 19%. Menos o valor que consta ali da tabelinha como dedutível, menos 378 mil. Dividido por quê? Exatamente pela minha receita bruta. 3 milhões e 600 mil e 1 centavo. E aí eu vou achar efetivamente qual é a carga tributária do meu cliente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo simplesinho. É um exemplo da faixa 2, tá? Então aqui nessa faixa 2, o nosso exemplo vai ficar a seguinte situação. Nessa faixa 2, olha só. A faixa 2, no ano, a receita bruta dele foi de 360 mil. Então, qual que é a alíquota prevista para ele? Faixa 2, ali, a alíquota dele é 7,30%.
Opa, mudei aqui, tá no anexo 2, melhor dizendo. Seria aqui do anexo 1. A alíquota dele, 7,3%. E quanto é que ele tem pra deduzir? Eu tirei aqui, mas é 5.940, tá ali na terceira coluna. Então, o cálculo é exatamente isso. 360 mil vezes a alíquota dele, que é 7,3, menos, primeiro eu multiplico, depois que eu multipliquei, subtraio o valor a deduzir, 5.940. E depois eu divido por 360 mil. Não precisa ser gênio da matemática, usa a calculadora, eu usei calculadora pra fazer, tá bom? E não sou gênio de matemática, não sei usar até aquela calculadora financeira, nada disso, tá? Calculadorinha normal. Cheguei a 7,28. Então, assim, apesar de ser uma alíquota efetiva de 7,3, a carga tributária dele é um pouquinho menor no caso, 7,28%, tá bom? Então, é claro que isso vai aumentando. Se aumentar a faixa de tributação, né, o valor da deduzir acaba sendo maior, e a diferença entre a alíquota efetiva e a alíquota nominal, a alíquota efetiva é o quê? É a alíquota real, a verdadeira carga tributária, tá? Pra você poder, se necessário, fazer esse comparativo, tá bom? Então, ficou claro aqui a nossa fórmula, tá joia? Não é uma fórmula que na prática a gente utiliza e acaba utilizando o advogado tanto, tá? O contador usa mais essa fórmula aqui. Mas, se você quiser saber efetivamente qual é a carga tributária daquela empresa, que tá no Simples Nacional, pra fazer o comparativo com o lucro presumido, com o lucro real, tá aqui a carga tributária efetiva, tá joia? Então vamos lá. Vamos passar à frente. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui, já que eu tinha mostrado antes, como é que era o anexo 1 do comércio, vou mostrar agora o anexo 2 da indústria, tá vendo? Então você continua tendo sempre uma primeira tabelinha nesse anexo, que vai trazer o quê? Vai trazer as faixas de tributação, depois vem uma coluna do meio que traz as alíquotas e uma terceira coluna que traz esses valores a deduzir. E na parte de baixo do anexo, uma segunda tabelinha que traz os tributos. Então vejam aqui que sendo uma indústria, além do imposto sobre a renda, da contribuição sobre o lucro, do PIS, da COFINS e da contribuição previdenciária patronal, ou seja, para a indústria, que estava aqui no anexo 2, portanto, não cabe a tese de excluir verbas indenizatórias. Por quê? Porque ela paga a contribuição previdenciária patronal já tudo embutido aqui. Só que aí ela vai pagar também IPI e ICMS, tá? No final das contas, o que ela paga é essa alíquota fixa aqui da coluna do meio. Mas destes valores, o que eu estou mostrando é que a própria legislação já prevê quantos por cento desse valor que ele recolher vai ser destinado para cada um desses outros tributos, tá joia? E aí, a partir disso, a gente vai o quê? Pro anexo 3. Dá uma olhadinha aí no anexo 3. E o anexo 3, professor? O que é o anexo 3? ISS. Mas aí a gente vai ter que prestar atenção também no anexo 4 e no anexo 5, porque eles também tratam de ISS, tá? Quem for comércio, anexo 1. Quem for indústria, anexo 2. Se for prestador de serviço, opa, pode estar no 3, pode estar no 4 ou pode estar no 5, tá? No anexo 3, vejam só, eu vou ter que conferir na legislação por exclusão, tá? Vejam aqui em cima, até coloquei aqui em destaque, numa caixinha aqui roxa pra vocês, quem está no anexo 3 são as locadoras de bens móveis, por mais que ela não pague ISS, né? Então quem faz locadora de bens móveis não incide ISS. Então muitas vezes não vale a pena o quê? Vir aqui pro Simples, porque ele vai abranger um valor a título de ISS, tá? E quem prestar serviços por exclusão não relacionados no parágrafo 5º, letra C, do artigo 18. Opa, então é por exclusão. Então a gente tem que ver quem é que tá nesse parágrafo 5º C do artigo 18, que se não estiver lá, é que vem pra cá, tá? Então vamos pra frente? Vamos ver esses outros elementos? Pois bem, o anexo 4, então veja como é por exclusão. O anexo 4 é aquele que vai tratar dos serviços que estão no parágrafo 5º C, tá? Primeiro vamos ver que serviços são esses. Olha só, são esses aqui, tá? Então, nós temos aqui que estão sujeitas à forma de tributação deste anexo 4, tá? Quem? Inciso primeiro. Construção de imóveis, obras de engenharia, inclusive na forma de subempreitada, execução de projetos, serviços de paisagismo, decoração de interior. Então, construção de imóveis, engenharia, subempreitada, projetos, paisagismo, decoração. Que mais? Inciso 6. Vigilância, limpeza, conservação. Que mais? Advocacia. Esses, e aí é uma relação, ó, taxativa. Esses sujeitos, essas pessoas que desenvolvem essas atividades, estão tributadas na forma do anexo 4. Então, prestem atenção para essas atividades. Se elas estão lá no anexo 4, olha, o anexo 4 tem uma particularidade aqui, gente. No anexo 4, olhem só aqui embaixo. Você tem que tributos abrangidos? Você tem o imposto de renda, você tem a contribuição social sobre o lucro, você tem PIS, COFINS e ISS, imposto sobre serviços. E a CPP? E a contribuição previdenciária patronal? Opa! Não está aqui. Isso significa que ela é paga à parte. Então, o que acontece? Quem está no Simples Nacional, em regra, para ele não se aplica a tese lá da contribuição previdenciária, aquela que a gente fala, olha, não incide sobre as verbas indenizatórias, não incide sobre salário de maternidade, não incide sobre auxílio-doença, né? E aí isso é uma tese que a gente aprendeu lá no primeiro módulo, né? No módulo 2, na verdade. E aí, a gente fala, não se aplica para o Simples Nacional. Mas, opa, quem está no anexo 4 do Simples Nacional, ou seja, construção, engenharia, decoração, paisagismo, vigilância, limpeza, manutenção, conservação e advocacia, paga a contribuição previdenciária à parte. Paga a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Então, para essas empresas, e aí, ó, olha o insight para vocês. Empresa do Simples, mas é de engenharia. Empresa do Simples, mas é de decoração, vigilância, limpeza. Opa, para elas você pode oferecer a tese das contribuições previdenciárias, tá? Então, perceberam como que esses anexos são importantes pra gente examinar? Agora vamos para o anexo 5. Vou lá no anexo 5 com vocês. No anexo 5, o que eu tenho? Tá? Eu tenho aqui que para esse anexo 5, mais uma vez, é prestação de serviços. Vejam que tem ISS aqui. Mas elas são as receitas de serviços que estão relacionadas em um outro dispositivo aqui da lei complementar. O parágrafo 5º I do artigo 18 da lei complementar. E aí, que atividades são essas? Então vejam que lá no anexo 3 vai ser, gente, por exclusão, tá? Lá no anexo 3, vai pro anexo 3 a prestação de serviços que não se enquadrar no anexo 4 e também não se enquadrar no anexo 5, tá? Anexo 4 a gente acabou de ver. Vamos ver aqui do anexo 5, quais são essas
Quais são essas empresas que estão aqui no anexo 5, essas atividades do anexo 5? Claro, você vai conferir na legislação, né? Mas eu trouxe aqui resumidamente. Então, no anexo 5, normalmente nós temos o quê? Nós temos determinadas atividades de engenharia, que não é de construção de imóveis, tá? Que é o quê? Agronomia, desenho, design, topografia, geologia. O que mais? Medicina veterinária, despachante, tradução, interpretação, representação comercial, intermediação de negócios, perícia, leilão, avaliação. Tudo que for relacionado à auditoria, controle, economia, administração de empresas. Jornalismo, publicidade, agenciamento, exceto agenciamento de mão de obra, e serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, técnica, científica, desportiva, artística, cultural, desde que não sujeitas à tributação na forma dos anexos 2 ou 4, tá bom? Então, temos esse como o anexo 5, tá joia? Que refere a essas pessoas jurídicas. Nelas também a contribuição patronal tá lá abrangida, tá? Então, nesse ponto não vai ter muita diferenciação de tributação. Muda o quê? Muda a alíquota. Só que aí, um outro elemento que eu quero deixar aqui claro para vocês, antes da gente entrar nos outros elementos importantes, é de que nós vimos que as empresas que estão no anexo 1, 2, 3 e 5, a contribuição previdenciária patronal está já embutida. Então, para elas não dá a tese das contribuições previdenciárias. Quem tiver no anexo 4, para elas se aplica a tese das contribuições previdenciárias. São aquelas que a gente chama de contribuição do INSS, né? Acidente sobre a folha de salários. Agora, as empresas do Simples têm uma previsão no artigo 13, parágrafo 3º, de que elas não estão sujeitas a outras contribuições. Tá? Então, quaisquer que sejam os anexos dela, ela está dispensada de recolher outras contribuições da União. Inclusive as contribuições do Serviço Social Autônomo. O que são elas? SESC, SENAC, SESI, SENAI e assim por diante. Então, isso significa o quê? Que as empresas do Simples não estão obrigadas a recolher as contribuições de terceiros. Então, por isso que quando a gente falou lá na tese do limite de 20 salários mínimos, da base de cálculo de 20 salários mínimos para contribuição de terceiros, isso não se aplica para as empresas do Simples. Por quê? Porque elas já não recolhem essas contribuições. Já estão dispensadas dessas contribuições, tá? Mas fiquem atentos para esse artigo aí, que eu vou retomar em outra aula, pra gente tratar uma outra tese, tá? Uma tese, já vou dar um spoiler aqui para vocês ficarem animados, que é o seguinte, tá? A tese do adicional de 10% do IPS. Embora o STF tenha julgado que ele é constitucional, tratou de um modo geral. Para as empresas do Simples, tem uma própria, que é construída exatamente ó, nesse dispositivo aqui, tá bom? Então, em outra aula a gente vai falar também dessa tese para vocês, tá? Então, essa aqui é um panorama geral, para você conhecer a legislação, conhecer como é que funciona o Simples Nacional. As teses virão nas próximas aulas, mas eu já vou falar de fator R para vocês. E fator R não é uma tese para você discutir judicialmente, não é uma tese para você entrar com ação, nada disso. Mas é uma tese para planejamento tributário. O que é isso, fator R? Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar do fator R, né? E, às vezes, parece que é uma coisa assim, de outro mundo. Nossa, fator R, tem uma super fórmula para calcular isso e aquilo. Qual é a importância do fator R e como é que a gente calcula o fator R? E eu vou mostrar pra vocês que é simples, gente. É fácil. Às vezes é colocado como um bicho de 7 cabeças e o próprio empresário, ó, levanta aqui os cabelos quando se fala de fator R. Mas é simples. Eu acredito que você vai sair dessa aula sabendo o que é esse fator R e como é que calcula ele de um modo muito simples. Pra você poder fazer o quê? Planejamento tributário. Ver se a empresa não tá recolhendo indevidamente e até pensar aí nas alternativas para ajudá-la no crescimento dela. Exatamente. Vamos lá, olha só. Então, tá aqui a definição pra você não ter dúvida, pra você consultar a hora que você precisar. O fator R é o nome dado a um cálculo. Por que é R? Talvez porque seja a ver com uma razão. Tá? Uma razão o quê? De proporção, na verdade. Tá? Razão nesse sentido, de uma proporcionalidade que a gente vai identificar. Então, ele é um cálculo feito, gente, para identificar se um contribuinte vai ficar no anexo 5 ou se ele pode ir para o anexo 3. Hã? Como assim? Bom, a gente viu, então, que eu tenho uma lista de empresas que estão no anexo 4. Essas ficam lá mesmo. Né? Até porque o regime delas de tributação é diferenciado, contribuição patronal paga separado e assim por diante. Mas aí eu tenho uma relação, que eu mencionei aqui para vocês de um modo mais resumido, mas tem uma relação que está prevista lá na Lei Complementar 123 e que essas empresas, por exemplo, clínica veterinária, clínica médica, né, porque são atividades o quê? Intelectuais, tirando advogado que está em outra lista, né? Mas atividades intelectuais, atividades artísticas, etc., esses vão para o anexo 5. Então, uma clínica médica está no anexo 5. Uma clínica de dentista está no anexo 5. Clínica veterinária está no anexo 5, por exemplo, tá? Mas aí tem uma previsão, tá? Na própria Lei Complementar 123 que fala o seguinte, tá? Tá lá nos parágrafos 5J e 5M do artigo 18. Tá? Então já vou até dar uma sugestão para vocês. Foca no artigo 18. O artigo 18 da Lei Complementar 123 é onde a gente identifica a maior parte das teses do Simples Nacional. Tá? Não todas, mas é ali que a gente tem um nicho muito bom. E esses parágrafos, tá? Que eles foram alterados por legislações, por isso que entra lá parágrafo 5º. Aí entra lá 5A, 5B, 5C, 5J, 5M, né? É longo, é extenso ali o artigo 18. E esses parágrafos 5J e 5M, eles falam o seguinte, se a razão, olha aí o fator R, se a razão entre a folha de salários ou de pagamento, e aí incluído o prolabore dos sócios, tá? O valor pago como remuneração para os sócios. Não é o que eles tiram de dividendo de lucro, não, tá? Se eles recebem o valor a título de prolabore, ou seja, tudo que é pagamento em termos de retribuição do trabalho, de salário, tá? Dos últimos 12 meses. Ou seja, soma a folha de salário, soma a folha de pagamento dos últimos 12 meses. Se a razão entre essa folha de pagamento e a receita bruta da pessoa jurídica, também dos últimos 12 meses, for igual ou superior a 28%, tá? A empresa deixará de ser tributada no anexo 5 e passa a ser tributada no anexo 3, tá? Leiam, então, esses parágrafos 5J e 5M do artigo 18, tá? E aí, como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo que aparentemente é tão difícil, né? Não é tão difícil não. Deixa eu tirar minha imagem aqui pra vocês verem bonitinho. Olha só. O que você faz? Você pega, a fórmula é isso aqui que você tá vendo, tá? A fórmula é o somatório da folha de pagamento dos últimos 12 meses, ou seja, a soma dos salários do ano, dividido pelo quê? Dividido pela receita bruta do ano também, dos últimos 12 meses. Tá?
Se nessa divisão, você faz a divisão, se o resultado for igual ou maior que 28%, tá? Que é 0,28, 28 dividido por 100, tá? 28%. Então, a empresa vai ficar no anexo 3. Se a folha, quando eu dividir a folha de pagamentos pela receita bruta, for menor que 28%, ou seja, menor que 0,28%, ela vai para o anexo, ela fica no anexo 5. Então, uma atividade que normalmente está no anexo 5, por exemplo, uma clínica médica, ela está no anexo 5. Vamos dizer que ela já esteja ali na primeira faixa de tributação, onde dá mais diferença, hein, gente? Olha só, primeira faixa de tributação, eu coloquei até aqui do lado para vocês as alíquotas para vocês fazerem comparativo. Se ela tiver no anexo 5, essa clínica médica, que é onde ela estaria normalmente, a alíquota dela é de 15,50%. Se, tá, o fator R dela for menor que 0,28. Por quê? Porque significa que ela tem poucos funcionários. Agora, se ela tiver muitos funcionários, o fator R dela aumenta, tá? Por quê? Porque se eu aumentar a parte de cima dessa equação, que é onde eu tenho folha de pagamentos, a tendência é que o resultado, que é o fator R, aumente, tá? Então, se o fator R dela deu igual a 0,28 ou mais que 0,28, o que vai acontecer? Ela vai para uma alíquota de 6%. Vocês perceberam? De 15%, a alíquota dela vai para 6%. E como é que isso pode ser usado em termos de planejamento tributário? Olha, se você faz o cálculo, tá? Pega, somou a folha de salário, porque ela vai ter, vamos dizer que tem uma auxiliar lá, a clínica médica, tem a recepcionista, tem uma faxineira que é contratada, etc. E aí, você faz o cálculo e a folha de salário dividida pela receita chegou a 0,27%. 0,27, né? Que é 27%. Poxa, ela vai ser tributada pela receita bruta dela em 15,5%. E se ela contratar mais um funcionário? Você vai ter mais um funcionário, sim, vai ter uma despesa com o salário dessa pessoa, obviamente, né? Mas aí, de repente, ela tá precisando até desse funcionário. Vai ser útil, vai gerar mais produtividade para ela, de algum modo, né? Em vez de terceirizar uma faxineira, ela contrata a faxineira. E aí ela vai ter o quê? Uma folha de pagamentos maior. E aí ela chega a 0,28 aqui. Vejam, a alíquota dela, porque ela, em vez de terceirizar a faxineira, ela contratou a faxineira, tá? Como de folha de salário, de folha de pagamento. Então, a alíquota dela baixou de 15,5% para quê? Para 6%. E o impacto que nós estamos falando na carga tributária da pessoa. Né? Perceberam aí como é que a gente tem esse impacto nessa tributação? Então, isso, gente, é fundamental, tá? Pra vocês. Perceberam quantas coisas nós vimos na aula de hoje, tá? Então, a nosso objetivo aqui, com essa primeira aula, foi o quê? Te dar o panorama do Simples Nacional. Para que você entenda como é que ele funciona. Para que você tenha ali os 5 anexos dele, tá? Para que você olhe lá o artigo 18 e entenda como é que é feito o cálculo. Por que algumas teses não se aplicam ao Simples Nacional? Por que as empresas do anexo 4, quem são elas? E aí já fica um nicho para vocês. A tese da contribuição previdenciária serve para empresas do Simples Nacional que estão ali no anexo 4. E o que mais? Eu sei que a gente tem aqui alunos que têm muito contato com clínica médica, por exemplo. Outros com clínicas veterinárias, por exemplo. Dá pra dar uma olhadinha? O fator R deles. Será que eles não estão recolhendo? Estão no anexo 5? Se eles estiverem no anexo 5, dá uma olhada. Às vezes o fator R dele tá ali no limite. Só contratar mais um funcionário que você consegue ir pro anexo 3. E aí, se você for pro anexo 3, a alíquota diminui bastante. Então pode ser um bom planejamento tributário para você fazer para essas empresas, tá? Então são esses insights que eu quero deixar aqui hoje para vocês. Sempre lembrando para vocês o quê? Se mobilizarem, para vocês não pararem, para vocês irem atrás, seja por meio de cara de pau, seja por meio de familiares, seja por meio de parcerias com contadores, seja por meio de parcerias com outros advogados, advogados de direito de família, advogados trabalhistas, de empresarial, que tem muitos contratos com empresa. Não deixem de fazer o network. Ele é a chave da prospecção, tá bom? Então, vamos fazer essa lição de casa hoje, tá? Pensar se você consegue identificar potenciais clientes na sua rede de contatos que podem estar ali no anexo 5, para você migrá-lo, talvez no planejamento tributário, do fator R, para o anexo, o quê? 3. Ou, se de repente você conhece empresas, né, ou tem na sua rede de contatos, empresas que são do Simples, mas estão no anexo 4. Então, de repente, cabe para elas apresentar a tese das contribuições previdenciárias, da não incidência sobre as verbas indenizatórias, sobre as verbas remuneratórias, tá bom? Então vamos lá, gente. Continuando, firme, forte, sem desistir. Lembrando que muitas vezes a gente tem que entrar em contato com muitos clientes, com muitos potenciais clientes, com muitas empresas para conseguir ter um bom resultado, né? Não desanime quando você bate na porta delas e alguma delas te diz não. Quando você manda uma proposta e não tem um retorno. Por quê? Porque a captação, essa prospecção é um funil. Você tem que atirar em muitos, tá? Você tem que abordar, você tem que bater na porta de muitos para que possa, o quê? Fechar alguns contratos. E no começo é ainda mais difícil. Eu sei disso, né? Por quê? Porque depois que você tem um cliente, você vai utilizando como porta de entrada para outros. Mas o que você não pode, jamais, é desistir. Nós já temos aqui no nosso grupo de alunos várias e várias pessoas que vêm dando testemunho que, mediante iniciativa própria, na cara de pau, têm feito reuniões e têm aí angariado clientes. Tá? Mas não desanime. Você, para uns, talvez tenha mais facilidade, para outros nem tanto. Mas o segredo é a persistência, tá? É tentando e tentando e tentando reiteradas vezes. E cada vez mais o quê? Você se capacitando. Cada vez mais você construindo a sua autoridade nesse meio. Cada vez mais você se descobrindo qual é a forma melhor que dá o resultado para você, na sua cidade, com o tipo de nicho que você tem, tá bom? Então vamos lá, gente, sempre em frente e sempre com essa mentalidade. Não vamos esquecer da nossa mentalidade do pensar tributário, de você sempre olhar e falar, opa, será como é que eu consigo oferecer alguma questão aqui? Como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso prospectar esse cliente? Tá? Vamos lá, frente, firme e forte. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.